Olá! Hoje mais uma live da nossa série de quarta-feira que eu e a Tamara estamos fazendo, do nosso projeto chamado Bem Me Quero. Olha que nome lindo, né? E toda semana a gente preparou então um conteúdo para vocês para falar sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre a incansável, né? A gente poderia pensar assim, a incansável busca por quem nós somos, né? Por quem a gente é de verdade. Oi, Oi, tudo bem? Cheguei até a me perder aqui no para falar sobre exatamente o que que é o nosso projeto, né? O que que é o Bem Me Quero, porque eu acho que são tantas coisas, né? Eu acho que o que a gente está buscando é chegar numa profundidade com as pessoas, com as mulheres que nos acompanham. bem isso. Eu até me perdi ali. Oi, Lê. Oi, Oi, Lê. gurias. Vamos lá, hoje o nosso assunto, deixa eu escrever aqui, Tamara, para deixar aqui nos comentários. Dar conta de tudo, é uma provocação, gurias. Deixa eu fixar. É uma provocação, porque a gente vê no nosso dia a dia o quanto o dar conta de tudo envolve a nossa rigidez, né, Tatá? Quanto a gente é rígida com a Uhum. gente, o quanto a gente é exigente e o quanto a gente tem essa ilusão de que a gente dá conta de tudo. E que a gente tem que, né? A gente fala bastante sobre isso, né, Amanda? O que é o tem que? Porque o tem que já é um mochilão pesado, assim, né? Porque se tem que, a gente já tá fora da esfera do que é a nossa escolha. Vai Que esse falando aí dá que eu tô me conta de pegando. tudo conecta. Esse dá conta de tudo conecta, às vezes, até com aquela coisa do piloto automático, né? Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí chega no final do dia, a sensação é de improdutividade, ou de incapacidade, ou de, deixa eu ver o melhor termo, de anulação de si, né? Porque Uhum. quando o dia é muito tem que, e as coisas ficam muito na esfera do ter que dar conta de tudo, ter que ser perfeito em todos os papéis, ter que fazer tudo na completude, e aí se a gente grita com os filhos, ó, que horror, que mãe é essa? Aí se acontece qualquer falha no trabalho, nossa, que profissional é essa? E tudo toma uma proporção muito grande para coisas que tá tudo bem, a gente não precisa ser perfeito o tempo inteiro, né? A gente não precisa conseguir fazer tudo no máximo da perfeição o tempo todo, até para que, né, a gente consiga chegar no final do dia com algum sentimento de satisfação e de existência, né? E, Quanto pa- do nosso dia nós contemplamos aquilo que é a nossa escolha, que é cuidado com a gente, né? e parece que o dar conta, ele envolve o máximo de atividades, trazendo assim para o meu mundo aí, que eu trabalho com emagrecimento, com estilo de vida, eu percebo assim, ó, que se eu não for na academia todos os dias, um exemplo, então não vale a pena continuar, tá? Se eu não comer salada e frango, né, no almoço e no jantar, então também não vale a pena, então já tá tudo perdido, né? E aí a vida acaba te trazendo situações e momentos em que isso não é possível, sabe? Não vai ser possível tu fazer tudo tão direitinho como tu idealizou. Porque as pessoas, elas têm uma sensação de que para conseguir algo, algum sucesso, tudo tem que estar muito alinhado para as coisas acontecerem da forma que ela espera. E é uma super idealização, porque daí se alguma coisa sai disso, então não vai dar certo, então não vai valer a pena, né? Então deixa para lá, então não era para ser mesmo, né? E aí é como Uhum. se não valesse a pena continuar em busca daquilo que tu quer, sabe? Eu vejo isso muito forte, muito forte.
Eu fazia... Antes eu estava tentando ir na academia todos os dias, e aí nessas últimas 2 semanas eu não consegui ir, e eu comecei, opa, por que eu não estou conseguindo? Tá tudo bem, eu estou numa outra prioridade nesse momento. Por que eu tenho a necessidade de ir e mostrar para o outro, né, que eu fui? Também tem isso, né? E calma, tá tudo certo, vai com calma, resolve isso primeiro, uma coisa de cada vez, né? Não dá para que a gente querer tudo ao mesmo tempo, né? E nós mulheres, eu acho que isso é muito forte em nós, assim. Em todos os papéis que a gente desenvolve, a gente tem que ser perfeita. E é pesado lidar com isso. A Lê até botou, chicotinho da culpa pega. Acontece que a gente tem um desajuste, né, Amanda, da régua, daquilo que é exigido da gente em termos sociais, que está velado, pode ninguém nos dizer. Não precisa ninguém nos dizer, nós já carregamos isso dentro de nós, né? Então, quando a gente fala assim, vamos olhar para essa mochila que nós estamos carregando, né? O que tem dentro dela e o quanto tem dentro dessa mochila, que é nossa escolha e que tem a ver com autocuidado. Isso que é importante de deixar claro. Eu não sei se as gurias sabem, mas as inscrições para o programa já estão abertas. A gente já falou que as vagas são limitadas, porque são experiências, são vivências que nós vamos passar nessa jornada, todas nós, mulheres juntas. Então, não é para ser um baita grupo, é para ser um grupo pequeno. Tem que ser, né, Amanda, um grupo pequeno, para que possa ser significativo e profundo. Isso, e é de forma online. Eu vi a Nara aqui entrando, é minha cliente do Canadá. Narinha, dá para te fazer. Né? E o que eu acho importante a gente falar? Essa conexão, gurias. A gente sente, quando a gente está em grupo, quando a gente divide o que a gente está sentindo, a gente sai do eu, né? A gente sai do meu umbigo. A gente começa a enxergar a história do outro, tu começa a te enxergar no outro e tu começa a ver que tu não está sozinha. Que muitos desses pensamentos, desses sentimentos, né? Que muito dessas sensações que a gente tem de pouca validação, né? De ter que ser perfeita em tudo que eu faço, né? Da necessidade de ser uma mãe exemplar, de ser uma profissional excepcional, né? Tudo isso não é só da Amanda ou da Tamara, né? Tudo isso todas nós temos um pouco. E quando a gente se conecta em grupo, é um momento que a gente consegue ouvir e também poder falar de como isso bate em cada uma. E o processo de aprendizagem, né, Tamara, ele acontece de forma muito fluida quando é dessa forma. E é assim que a gente quer o Bem Me Quero para vocês. Que seja um momento de vocês, de autocuidado, de se olhar, um momento de carinho, como eu digo, assim, sabe? Que seja o teu momento especial da tua semana. Um momento de conexão mesmo. E que seja uma escolha, né, de autocuidado, né, Amanda? Porque para todas nós, estar num programa desses, a gente tem muitas das gurias que têm nos acompanhado que fizeram os workshops. E uma das coisas da onde nasce o Bem Me Quero, isso é importante dizer também, é do desejo das mulheres que já participaram dos workshops de mais. Porque parece que a sensação que ficou é que um encontro foi tão bom, tão maravilhoso, como que a gente poderia ter mais disso, né? E por isso agora é uma jornada, e que vai mais profundo, e que a gente vai conseguir abordar diferentes tópicos, né? Porque o programa são 6 semanas, então a gente tem oportunidade de abordar diferentes tópicos. No link de inscrição, vocês conseguem visualizar o que é o tema central de cada um dos encontros, então para vocês já saberem sobre o que nós vamos tratar. Mas eu queria dizer que isso que tu disseste, assim, da questão do grupo, do quanto a gente consegue se conectar, como nós, mulheres, somos carentes disso, né? Porque no fim das contas, por conta dessa mochila tão pesada e dessa pressão, por sermos todas perfeitas, por vezes a gente deixa de mostrar as nossas fragilidades, as nossas dores e dificuldades, até para as pessoas que estão próximas de nós. Porque parece tão inadmissível a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, ou a não perfeição, vamos dizer assim,
que às vezes fica até desafiador se colocar vulnerável, né? E aí acaba que nós também criamos entre nós uma aura de que está tudo bem, ela é forte, ela dá conta de tudo, tu deve ouvir bastante isso, porque quando a gente trabalha com isso, isso ainda fica mais latente, né? Então, não raro, eu tenho diálogos do tipo assim, tá, não, mas é que tu dá conta de tudo. Não, eu não dou conta de tudo. O que é dar conta de tudo? Eu não dou. O que eu não faço mais é sofrer por não ser perfeita. É aceitar a minha vulnerabilidade e a minha imperfeição como constituinte da minha humanidade. Então, para lá, eu não preciso fazer tudo perfeito. Eu também erro, eu também falho, eu também não agrado todo mundo. E que bom a gente ter espaço para falar isso com segurança, sem julgamento, com acolhimento, com retorno, né? Não ser aquela, assim, te coloca vulnerável para quê? Para os outros te julgarem, para aumentar o chicote, porque às vezes acontece, né, Amanda? Dependendo da pessoa que a gente resolve mostrar um pouquinho de fragilidade, assim, ou alguma coisa na vida que não está funcionando 100%, às vezes a interlocução, ela não é acolhedora. E tá tudo bem também, porque nem todas as pessoas precisam saber fazer isso. Até porque cada um tá com as suas coisas, né? Então, quando uma pessoa, isso eu digo muito quando eu tô atendendo, e tu sabe disso melhor do que eu como psicóloga, a gente se separa das nossas coisas para acolher, né, a outra pessoa que está ali nos demandando. Mas isso não exclui o fato de que somos mulheres com os desafios que todas nós temos, né? Da maternidade, do matrimônio, do profissional, das relações de trabalho, das relações todas, né? De amizade, enfim. Não, eu fico pensando assim, o quanto nós invalidamos as nossas angústias. Eu atendo basicamente mulheres, né, no consultório, e eu ouço assim, isso aqui é tão ridículo, eu tô me sentindo assim, mas isso é tão ridículo, Amanda, eu me sinto ridícula de te falar isso, sabe? Que é invalidar, e eu falo assim, mas é legítimo, é o que tu está sentindo, né? Isso é importante, vamos olhar para isso, porque muitas dessas invalidações são dos nossos sentimentos que são guardados numa caixinha que a gente guarda 7 chaves e a gente não fala para ninguém, né? Como a Alê falou, essa sobrecarga, tanto quanto a dificuldade de compartilhar as nossas dores. A gente não fala das nossas, né, das nossas angústias, das nossas idealizações, né? Que muito é disso, né? Do quanto a gente idealiza as relações, o quanto a gente idealiza que o mundo perfeito e cor-de-rosa, e na verdade não é nada disso. E aí a gente fica muitas vezes chateada, triste, quando as coisas não vêm da mesma forma como a gente idealizou. E aí o que a gente faz? A gente se acha ridícula, a gente se acha uma bobalhona, né? Onde já se viu, porque tu consegue ter consciência muitas vezes que é muito do teu sentimento e da lente que tu coloca para determinadas situações. Né? Que é assim os nossos pensamentos, né? Não necessariamente é uma realidade. Nem tudo que a gente pensa é um fato, né? Nem tudo que a gente pensa é uma realidade. São os nossos pensamentos, é aquilo que a gente processa de acordo com o que a gente já viveu, com a nossa experiência. E a gente tem muito isso, assim, a mulher dessa sensação. Tu sabe, Tamara, que semana passada eu estava dando uma palestra numa escola e era sobre distúrbios alimentares para o 3º ano, e eu fiquei impressionada como as jovens estão, assim, eu fiquei muito impressionada, né, com relação à sua saúde. E o professor que estava coordenando, ele me questionou e me disse assim, eu acho que tu tem que pensar nos homens também, porque os homens também se sentem assim como tu está dizendo. Nossa, me provocou demais, né, e eu fiquei toda sem jeito. Aí eu disse para ele assim, eu vou guardar a tua provocação e vou pensar sobre isso. Né? Mas, na verdade, nós sabemos o que é, né? Lidar com tudo isso, né? A gente sabe o que é maternar, o que é a idealização da mãe perfeita, o que é não querer errar com os filhos, né? A gente tem isso muito mais forte, isso é fato. Nossa cultura, das nossas gerações anteriores. Então, não tem como igualar em muitos momentos, né? Saí bem provocada.
Acho que isso é importante também as gurias lembrarem, né? Que o programa, o Bem Me Quero, é para mulheres, né? É esse espaço seguro em que a gente vai compartilhar o que é específico da nossa realidade como mulheres. Dos nossos papéis, dos papéis que nós exercemos, das pressões que nós recebemos. Não que os homens devam ser excluídos. Isso. Talvez possa existir no futuro um programa que não faça distinção, né, se são homens ou mulheres que vão estar. Mas, nesse caso, é pensado para nós mulheres. Aí, né? O programa para nós. O que me veio nessa provocação, assim, que eu fiquei pensando, é na origem mesmo, assim, de como a gente era vista antigamente. Foi um pouco daquele, a gente falou daquele nosso workshop presencial, né, um tempo atrás. Né? Poxa, mas nós fomos durante muito tempo, a gente não podia trabalhar, o nosso trabalho era em casa, né? A gente veio dessa cultura, é recente a mulher no mercado de trabalho. Né? Hoje, uma mulher, para se posicionar como executiva numa grande empresa, muitas vezes ela tem que masculinizar para ser respeitada. Essa é a realidade que a gente enfrenta. E foi assim, me pegou aquilo ali, né? Porque essa é a realidade que eu conheço. Né? São tantas questões que tu tem que pensar no mercado de trabalho, inclusive. Se tu vai muito arrumada, tu é questionada sobre a tua competência. Né? Que assim, não pode ser bonita, não pode ir bem vestida, né? Porque senão vão dizer que tu consegue as coisas por causa disso. Tua inteligência coloca em xeque, né? E isso acontece em várias situações. A todo tempo nós somos criticadas ou julgadas. Quanto à tua forma física, eu tenho... A gente me relatou um fato de que, por estar acima do peso e o marido magro, ela foi questionada em relação a se ele gostava mesmo dela, se existia sentimento. Poxa, olha o que a gente faz com as outras, inclusive. Né? A gente tem isso. Muito difícil de olhar com compaixão para o outro. E no Bem Me Quero, a gente quer provar em vocês, não só para si, para conhecer, para traçar um plano em relação a isso. A cada encontro, a gente vai ter ações a serem feitas para outra semana. Não é blá, 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 né? A gente vocês ajam em busca do que vocês entendem como interessantes e como importantes. E é importante também lembrar, né, que não somos nós que dizemos qual é o caminho, né? Cada uma de nós sabe onde aperta aí o seu sapato, onde aperta os seus botões, qual é a área da vida que está precisando desse colo, que está precisando desse compartilhamento para não se sentir tão sozinha. E o plano de ação é construído por cada uma de nós de acordo com os nossos interesses, com as nossas necessidades, com aquilo que nós queremos colocar foco, ajustar as lentes, como tu disseste, né? Uma coisa é o fato, outra coisa é o que nós entendemos sobre o fato. E o compartilhamento ajuda muito nisso, né, Amanda? Porque a partir do momento que a gente tem a oportunidade de olhar para um mesmo fato. Para mim, tu tá trancadinha, não sei se tu tá me ouvindo. Normal aqui para mim. Tá normal? Tá. Para mim, tu tá congelada, mas eu te ouvi agora. Tava o tempo todo normal. Quando a gente tá em grupo, nós temos essa oportunidade. Ah, que bom. Quando nós estamos em grupo, que é o que vai acontecer no Bem Me Quero, o que aconteceu nos workshops, é justamente a gente poder, a partir de um fato, perceber diferentes pontos de vista, né? Então, isso aconteceu nos workshops, né, Amanda? Uma mesma situação e a interpretação ser diferente a depender da mulher que está falando, porque, claro, ele vai estar falando a sua história, as suas experiências, os seus relacionamentos, e isso ajuda muito a gente a ampliar e compreender que, às vezes, a gente está enxergando só por um ponto de vista, e que existem outras formas de enxergar, e só isso já traz muito bem-estar emocional, né? E a outra coisa é que quando nós fazemos o processo de autocuidado,
quando nós olhamos para nós, principalmente em grupo, nós aumentamos a nossa capacidade empática com outras mulheres. E também desenvolvemos, né, lapidamos mais a nossa habilidade de sair desse lugar que é instintivo de julgar umas às outras, né? Porque nós não queremos ser exigidas à perfeição, mas às vezes até sem querer, quando nós olhamos para uma outra mulher, nós estamos lá emitindo julgamentos, mesmo que em pensamento, né? Mesmo que a gente não vá lá dizer para a pessoa, às vezes por pensamento a gente está lá julgando as escolhas que ela está fazendo, o relacionamento onde ela está, a maternidade que ela exerce, as escolhas profissionais que ela fez. Então, o autocuidado eu entendo como uma via de mão dupla, né? Nós aumentamos a nossa capacidade empática e à medida que nós diminuímos o julgamento, nós melhoramos a vida de todas nós, né? Não só a nossa, mas de todas nós. Agora deu uma... Melhorou? Uhum. Pra mim agora tá ótimo. Eu botei 4G aqui. Não, e eu lembrei muito quando tu falou das lentes e da forma como a gente enxerga as coisas, sobre qual perspectiva. Me lembrou muito aquela metáfora do elefante, né? Não sei se tu lembra, onde tem um elefante no circo e ele foi condicionado a estar numa corda, em cima de uma cadeira. E aí a pessoa que cuidava lá, o cuidador, sei lá, saiu de perto dele e ficou cuidando. E depois ele chegou e perguntou para ele, ué, mas por que tu não saiu da corda? Ele tirou a corda e ele saiu de perto. E aí o elefante respondeu, disse assim, ué, eu nem sabia que eu podia sair. E é exatamente isso, né? São tantos anos, tu repetindo os mesmos comportamentos, tu repetindo a mesma forma, tu fazendo do mesmo jeito, né? Que daqui a pouco tu nem conhece outra forma de fazer. Tu nem conhece que tem outras possibilidades no mundo. E que tu tem grandes chances de ser mais feliz de acordo com as tuas escolhas, quando tu tá tranquila com as tuas escolhas, né? E quando a gente está enxergando essas outras possibilidades, porque esse é o primeiro desafio, né? É importante a gente lembrar também, né, Amanda, que o bem me quer não é uma constatação de desafios, nem de pesos, nem de dificuldades, nem de marcas, né? Não é uma constatação, é o que nós podemos fazer a partir disso. Que recursos que nós temos para deslocar as lentes, que recursos, estratégias nós temos ou podemos desenvolver para se dar conta de que não é verdade que a gente precisa ficar ali mesmo que a corda seja retirada e que caminhos são possíveis. Porque é muito difícil a gente se mexer, né, Amanda, principalmente sozinha, quando nós só estamos enxergando um caminho. Se eu, Tamara, sozinha nas minhas reflexões, vamos lá, eu penso, não é meu caso, é um exemplo hipotético, tá? Eu acho que esse relacionamento não tá legal. Mas eu não consigo enxergar outra possibilidade a não ser terminar o relacionamento. Só que entre um relacionamento que não tá legal e o fim de um relacionamento, existem infinitas possibilidades. Mas será que a gente está enxergando todas essas possibilidades? E o Bem Me Quero também é para isso, para a gente clarear quais são as possibilidades que nós temos, que recursos existem disponíveis, para que a gente possa dizer, não, eu posso fazer isso, 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 isso e isso, e o que eu escolho? Qual é a escolha que eu vou fazer? Isso vai para o plano de ação. Então, quando que eu vou fazer e como que eu vou fazer? Eu dei um exemplo de relacionamento, né, Amanda? Mas isso serve para tudo, né? Pra tudo. É relacionamento. Aliás, relacionamento é tudo, né? É relacionamento com a comida, é relacionamento com o companheiro, é relacionamento com a família de origem, é relacionamento com os amigos, com os colegas de trabalho. É tudo. Tudo da nossa vida, que a gente parece não enxergar a solução. É com a relação profissional. Eu não vejo saída. Eu tô aqui todo esse tempo, eu não tenho como sair desse trabalho, eu não vejo outra possibilidade para mim. Tá enxergando um caminho só. Aí fica muito difícil de se movimentar, né? Porque, bom, se esse caminho não me parece o melhor, é melhor eu ficar parada aqui, né? E aí a gente tende a não
fazer o movimento para ter mais qualidade de vida e no sentido de diminuir essa exigência, né? Do tem que ser tudo lindo, maravilhoso, perfeito, fantástico. Nossa, que mãe, nossa, que esposa, nossa, que profissional. E o quanto a gente coloca no reconhecimento do outro a validação de quem a gente é. Né? Quando tu fala isso, assim, ai, nossa, que linda, que maravilhosa, me vem isso, assim. Né? Parece que a gente precisa que o outro nos reconheça pra gente se dar valor. Só que nem sempre esse reconhecimento vem. Não porque a gente não é merecedora, mas às vezes porque as pessoas nem sabem fazer isso. Elas nem foram ensinadas, isso não faz parte da vida delas. E a gente fica esperando o reconhecimento. Só que a gente esquece que mais importante do que ter o reconhecimento do outro é ter o nosso reconhecimento. Né? Eu fico pensando assim, poxa, mas quem eu sou? Quais são, do que eu gosto, o que me faz feliz. Eu vou te contar uma coisa que às vezes passa assim pela minha cabeça, né? Final de semana, o meu marido vai pescar, daí ele vai de manhã cedinho, volta de tardezinha, assim, de noite. E a Gabi vai pro namorado. E eu vou te confessar que eu fico super feliz, sabe? De estar sozinha. Só que ao mesmo tempo que eu fico feliz de estar sozinha, eu me culpo por isso, né? É como se viesse uma culpa do tipo assim, poxa, tu tá feliz porque tu tá sozinha fazendo as coisas que tu gosta? Não, tu tinha que estar com tua filha aqui, chamando ela pra vir pra cá ficar contigo, sabe? Tu tinha que estar acompanhando o teu marido numa coisa que tu não gosta, só para acompanhar ele. Então, vem esses pensamentos, assim. Só que daí eu ando num momento de vida que eu sempre me pergunto, assim, tá, mas o que que eu gosto? Hoje, agora ele tava me perguntando, ai, domingo tu vai lá pescar comigo lá em Farroupilha? Eu disse, não. Ah, mas vai, vai. Eu digo, não, eu vou ficar em casa estudando, vou ficar fazendo outras coisas. Isso me dá prazer. Isso eu gosto de fazer. Né? Não é a gente, eu acredito pelo menos que a gente tem que começar a se priorizar. Eu não tô falando que não é para ir, que eu não, eu tô falando que primeiro o meu bem-estar. Depois, quando ele chegar, eu vou estar super bem, vou estar super feliz e ele vai sair ganhando ainda, né? Nesse sentido de que eu vou estar muito bem humorada de ter ficado em casa fazendo as coisas que me dá prazer. Porque a gente tem uma tendência a não fazer isso, a fazer só pelo outro, só pelo outro, né? Eu tive uma aula esse final de semana que a professora disse assim, quando a gente pergunta para a criança o que ela quer comer, o que ela gosta de comer, e quando a gente faz isso durante uma vida toda, né? A gente sempre se pergunta assim, ai, fulano, o que tu quer comer que a mãe faz? Fulaninho, o que tu quer comer hoje que a mãe faz? Né? Ela trouxe isso como uma reflexão, né? Então, assim, nós fazemos isso, e aí quando a gente quer comer o que a gente gosta, a gente não tem A gente sofrimento. sente culpa. A gente sente culpa, porque tem que ser o que o outro gosta. Mas são coisas que a gente faz no decorrer da vida, né? A gente provoca, a gente tem essas repetições. Só que para nós é sempre muito pesado esse olhar para dentro, né? Poxa, 2 horas da minha semana eu vou parar para fazer o bem me quero. E a louça? E o tempo do meu filho? E o tempo de ficar com ele? Às vezes a criança não tá nem aí para ti, tá lá vendo desenho feliz da vida. Né? Mas é a culpa, né? É o sentimento de não estar... Mas a gente tem que estar ali, né? À disposição. É. Boa noite, Denise. Eu ia dizer que essa coisa do reconhecimento que tu fala, né? Eu chamo de criar os monstrinhos, né? Porque, por exemplo, tu falou, eu atendo praticamente mulheres, eu só atendo mulheres. Então, assim, porque não reconhece o serviço que eu faço em casa e tal. Tá, mas quando foi que isso foi acordado e foi colocado como algo a ser valorizado? Porque quando a gente está sempre disponível, isso vira uma obrigação. Os meus filhos não vão olhar para mim e dizer, não agora, pelo menos, né? Ai, que mãe maravilhosa que tu é. Não, é mãe, ponto. Tá fazendo o que precisa ser feito. Não é? Ah, a casa tá em ordem e tal. Quem vai dizer, nossa, que legal, tu arrumou toda a casa. Não, entendeu?
tá fazendo o que precisa ser feito. É. Ai, que legal, fiz um projeto muito bacana, profissional e tal, foi muito legal. Tá fazendo o que precisa ser feito. Então, assim, se a gente não nutre essa satisfação pessoal, esse reconhecimento, uma pergunta que eu faço sempre para todas as mulheres que eu atendo, quais são as tuas habilidades, no que tu é boa? E até, às vezes, até isso é difícil de reconhecer. Uhum. Dizer, eu sou boa em tal e tal coisas, eu tenho habilidades para isso, para aquilo. E, às vezes, até isso é difícil, né? Sabe dizer o que não faz bem, sabe dizer aquilo que recebe crítica. Mas e cadê o nosso valor? O nosso reconhecimento, da gente olhar para as coisas e dizer, uau, eu não posso dizer o termo que eu uso em casa, ele é proibido no Instagram. Mas é isso, é de não precisar que o outro reconheça, né? O que os outros aplaudam o que a gente está fazendo, é a gente terminar o dia com a sensação de satisfação, de ter se escolhido, de ter cuidado da gente e do que precisa ser feito, porque a gente não está dizendo aqui que dá para viver sem dar conta do que precisa ser feito. Sim, também, mas não só, né, Amanda? Não só. E aí entra de novo aquilo que nós falamos na última live, que é a questão da máscara, né? Se nós não colocarmos a máscara de oxigênio primeiro na gente, a gente não salva ninguém. Tem uma A frase gente não tem condições de salvar ninguém. que eu gosto muito, que é assim, quem cuida de quem cuida. Né? Quem tá cuidando de quem tá cuidando dos outros? Eu percebo que muitas pessoas assim ainda acham que autocuidado é ir no salão, é se cuidar fisicamente, né, do físico, do corpo. E autocuidado ele é tão maior que isso, na minha concepção, pelo menos. É tão importante a gente ter um momento de escuta, a gente ter um momento de falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas dores. É tão importante a gente ir caminhar e olhar o céu, né, como tá azul. A gente tem esses momentinhos, assim, às vezes um pouquinho de silêncio é autocuidado, né, Tamara? É muito além do tá com a unha bonita ou de tu tá com batom. É muito além de secar o cabelo, como eu digo, né? É muito além disso, né? É o tempo que tu tem para ti, porque a gente está sempre à disposição para o outro, sempre, 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 sempre. Dentro dos transtornos alimentares, que é uma minha área de estudo, assim, uma das maiores características das pessoas com sobrepeso é a rigidez do pensamento. Olha que interessante, né? É a pessoa muito rígida. Então, quando a pessoa é muito rígida com ela, o meio termo para ela é muito difícil. Então, essas possibilidades que tu falou, ela não consegue enxergar com clareza, né? Porque ou tá tudo perfeito ou tá tudo muito ruim. E entre o 8 e o 80, né, tem muitas possibilidades, né? Então ela não consegue enxergar isso e acaba descontando na comida. Então, óbvio, né? Ah, como hoje eu tô triste, eu vou comer. E aí acaba comendo demasiadamente, né? E isso acaba virando uma coisa emocional muito forte. E tá muito relacionado a essa rigidez que a gente tem conosco, né? Todas nós mulheres, digamos, diga-se de passagem, né, Amanda? Porque também tem essa coisa assim de o quanto que a gente se permite um dia que seja na semana de imperfeição, entre aspas, né? É que é isso que eu digo, é assim, será que o ir no salão é autocuidado? Porque às vezes não é. Às vezes isso também é pro outro, né? O outro que eu quero dizer não precisa ser um homem, tá, gente? É um outro ser humano, a outra pessoa. Pode ser por causa das amigas com quem tu convive, exatamente. Pode ser por causa do teu ambiente de trabalho. Tinha uma época, por exemplo, que eu sofria, porque eu tinha que fazer a unha toda semana. E não é que eu não gosto de andar com a unha feita. Hoje eu não tô com ela feita. Não é que eu não gosto de andar com a unha feita. Eu gosto. Só que quando virou um tem que, porque eu não podia atender os clientes sem estar com a unha feita, aquilo pra mim virou uma tortura. E eu dizia que saco. E aí, assim, vai fazer a unha de novo? Não faço unha pra cuidar de mim. Eu faço unha porque eu sou obrigada. Porque eu tenho que fazer por conta do meu trabalho. Não é uma exigência de... Não era uma coisa que eu fazia assim, ai, que legal, agora eu vou lá fazer minha unha. Hoje é. Mas quando era um tem que, até fazer a unha não era uma questão de autocuidado. Assim como o cabelo.
A época que eu viajava muito, Amanda, não sei se tu passou por isso, mas a época que eu viajava muito era qual corte de cabelo vai me dar menos trabalho no hotel. Sabe? Porque cabelo muito longo, tu não sabe como é que é o chuveiro, nem sempre tem secador, secador de hotel nem sempre é bom. E aí, olha, né? Então, tipo assim, não é o corte de cabelo que eu quero ter, não é se eu quero andar com ele crespo ou liso, é o É a que pode ser mais praticidade. funcional, porque é o que me exige do trabalho. Então, isso é autocuidado? Não, isso não é autocuidado. Então, até a questão estética do corpo, que pode ser, né? Pode ser. Uma massagem é uma delícia. Eu fiz uma massagem esses dias, assim, Ai, é maravilhosa. muito bom. Muito presente, Massagem. assim, pra mim. Massagem eu digo que é uma das melhores formas de autocuidado, pensando nesse momento de relaxamento e de tu estar em paz contigo, assim, né? De tu conseguir. Quando tu consegue aproveitar também, né? E eu acho que isso é importante a gente falar, Uhum. assim, de te desligar e de curtir o momento, porque uma das coisas que a gente mais vê que o mal do século, né, é a ansiedade. A gente faz uma. Eu trabalhei muitos anos com entrevista, então quando eu fazia entrevista eu via muito dos jovens, assim, né? Ah, qual é a teu maior defeito? Ah, ansiedade. Eram todos ansiosos. Agora, com a pandemia, muitas pessoas engordaram muito, né, devido à ansiedade. Né? E aí, quando a gente pensa em ansiedade, é essa preocupação com o futuro, com as coisas que podem acontecer, que ainda não aconteceram, né? Pensando no e se, né? E se acontecer isso, se acontecer aquilo, ou a preocupação com o passado. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E isso é algo, né, que nos tira do presente, né? De estar no momento presente, de estar aqui agora, aproveitando. Olha a questão de acelerar os áudios agora. Poxa, até isso, né? Que antes, tipo, aonde a gente vai parar com tanta aceleração? Né? E desacelerar é importante. E quando a gente se conecta com a gente, né, a gente está, de uma certa forma, se olhando e desacelerando também em relação ao mundo de forma geral, eu acho. Eu vou te dizer que, sim, eu acho que nesses últimos 20 anos o maior autocuidado que eu tenho comigo mesma é a terapia. Uhum. Por dois motivos. Um, porque é com certeza o horário da semana que pode estar caindo o mundo, Tu não aquele deixa de momento fazer. é meu. É meu, é o meu espaço para eu elaborar as minhas coisas, para eu olhar para minha vida, para eu fazer esse, porque senão é muito fácil a gente entrar no piloto automático, é muito fácil, a gente tem que estar vigilante, claro, uma massagem ajuda, uma meditação ajuda, são outras coisas que a gente faz e são coisas que nós vamos compartilhar também no Bem Me Quero, né, Amanda? Coisas práticas que a gente pode fazer, mas o horário semanal de terapia nesses últimos anos não é nem só fundamental no sentido do autocuidado e da sobrevivência, mas também como condição para todo o suporte, todo o atendimento às outras pessoas, né? Porque é isso, né? A É gente se cuidar. cuida porque a gente está sendo cuidada, né? Então a gente pode oferecer mais porque a gente também tem esse espaço, né? E essa rede que é legal da gente construir, né? Porque se eu não tenho espaço de fala, como eu vou ter espaço de escuta? Se eu estou transbordando necessidade de falar. Então, poder escutar é também resultado de ter espaço de fala, né? De não estar sufocada da necessidade de falar. E assim o jogo vai andando, né? Mas lá no Bem Me Quero é espaço de fala e espaço de escuta, né? De todas as duas coisas. E então, eu não sei, tu quer falar mais alguma coisa relacionada a isso que tu acha importante? A gente podia falar de repente um pouquinho mais dos encontros, como é que eles vão acontecer, que a gente não falou, né? A gente só lançou semana passada. Dizer que o link de inscrição tá na tua bio do Insta, tá na minha bio também, chama Programa Bem Me Quero. São 6 encontros, é um programa para 6 semanas. Então, são 6 semanas que tu vai ter um encontro conosco, nós duas e mais as outras mulheres que vão participar. São pouquíssimas vagas e isso é de verdade, porque a gente não tem como dar escuta e trocar experiências em grupos grandes.
Então, a ideia é que a gente realmente se vincule umas com as outras, se conecte, conheça as nossas histórias. A cada encontro, vocês terão ações que vocês vão se colocar, lógico, né? Não é um encontro que a gente vai somente falar e trazer conceitos. A cada encontro terão conceitos, mas são muitas provocações. É totalmente vivencial. É uma experiência. Quem já me acompanha, que é prof, sabe o valor que tem e o quanto, né? Eu acredito na aprendizagem que se dá por aquilo que a gente vive, que passa pelo corpo, pelo sentimento. E vai ser uma experiência fantástica. A gente também... Gurias, são 6 semanas, mas é um encontro por semana. Isso. Que vocês vão escolher. Esse já é o primeiro exercício para estar no Bem Me Quero. Eu escolho ter mais uma horinha na semana, para quem já tem, e para quem não tem, ter a sua primeira hora na semana. Primeira hora não, porque o encontro tem 2 horas, tá? Então, a sua noite da semana, que é para cuidar de si. Olhar para si, estar conectada com o tempo presente, junto com as outras mulheres de verdade. Não é... Isso, eu acho, Amanda, que é muito importante a gente dizer isso. Quem está pensando em se inscrever, tendo outras tarefas, eu consigo estar em 2 meet ao mesmo tempo, eu consigo fazer a comida enquanto eu estou no Bem Me Quero. Adorei que falou não. O que acontece? Vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. Já vamos avisar, né, Amanda? A gente nem quer quem vai fazer isso. Porque daí não vai ter o resultado que a gente pode proporcionar, que o programa pode proporcionar para cada uma de nós. Então, assim, quem se inscrever tem que estar consciente da escolha por se cuidar. Vai ser, durante 6 semanas, a minha noite. A noite que esquece todas as outras tarefas para estar de fato ali, porque senão não vai ser vivência, não vai ser troca, né, Amanda? Uhum. Se a gente ficar chamando a pessoa e a pessoa não tá ali, não dá para dividir a atenção, né? Então, é bem importante que seja que quem quiser escolher, né? Escolha assim, por si, né? Isso, um compromisso, exatamente. Um compromisso teu contigo, né? Eu diria isso. Não é com a gente, né? Não é conosco, assim. O comprometimento é teu, né? Com as tuas ações, é querer se olhar, é estar pronta para isso. Né? A imagem que me vem sempre quando eu penso no Bem Me Quero é uma mulher virando para si, né? Se descobrindo, se olhando, se permitindo. E nós estamos aqui para guiar, para ajudar na travessia, né, do caminho. Uhum, exatamente. E também é importante a gente dizer, né, Amanda, deixar registrado que dá para se inscrever direto com a gente, né? Isso. Não precisa ser só pelo link que tá lá na bio. Pelo link do Simpla tem a taxa da ferramenta, né? Que é de 10%. E conosco não. Então, vocês podem fazer uma transferência no valor com desconto. Então, tá. E nós já temos inscrições, né, meninas? Então, assim, não caiam nessa de, ainda falta um tempão. Se vocês escolherem, escolham e já sinalizem para já entrar na lista de inscrições, porque nós esperamos em breve, né, Amanda, avisar que tá encerrado. Teremos que abrir uma nova turma. Estão encerradas essas também. E aí, toda quarta-feira, a gente está fazendo essas lives de aquecimento que a gente está falando, que a gente está chamando, assim, né? Que é trazer esses assuntos para vocês já começarem a se olhar, já começarem... A gente quer provocar vocês a se olharem, sabe? A começar, cara, eu preciso olhar para isso. Né? Eu preciso ter um momento para mim, eu preciso me conectar com quem eu sou, né? Para poder ver para onde eu vou ir. Né? Porque é uma possibilidade de caminhos que às vezes sozinha a gente não consegue enxergar. E a gente está aqui para isso. Exatamente. É isso. Tá. Até quarta-feira que vem, nesse mesmo bate local e bate horário. Esperamos vocês. Beijo. Beijo. Tchau.